Olá, pessoal! A ideia dessa aulinha é ajudar vocês a revisar alguns aspectos para que vocês consigam resolver a recuperação que eu propus, tá bom? Então, olha só, a nossa disciplina iniciou discutindo o que é calor e o que é temperatura. Então, isso também tem na nossa recuperação para discutir um pouquinho. Lembrando o seguinte, quando a gente pensa em calor, a gente pensa em transferência de energia entre corpos, que estão a temperaturas diferentes, tá? Quando a gente pensa em temperatura, a gente pensa em agitação das moléculas, em movimento das moléculas, tá? Que muitas vezes vem com o nome energia cinética, mas a medida de temperatura, então, é essa agitação das moléculas. Lembrando o seguinte, para ter calor tem que ter diferença entre dois corpos de temperatura, tá? E temperatura não necessariamente envolve calor, tá ok? Então, olha só, o que a gente viu também? A gente viu que essa temperatura é possível ser medida, né, através do que a gente chama de escalas termométricas, tá joia? As principais escalas termométricas que se tem, que a gente conhece, as mais usuais, são a escala Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. Lembrando o seguinte, escala quer dizer uma forma de expressar a temperatura, uma medida, né? Uma aulinha atrás, eu havia desenvolvido essas equações, então eu não vou desenvolver de novo, mas se vocês precisarem, vocês voltam naquele vídeo que vocês vão ver como a gente chega nessas equações. Trouxe essas equações de novo porque a gente tem como transformar a temperatura em Celsius para Kelvin ou para Fahrenheit, ou seja, converter entre elas, tá ok? Então, como eu sei que essa parte geralmente vocês têm dificuldade, eu vou resolver um exemplo aqui bem rapidinho, ó, de conversão de escala termométrica para a gente poder trabalhar melhor. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, então. O exemplo é o seguinte, deixa eu botar aqui. A temperatura média do corpo humano é em torno de 36 graus Celsius, né? Que é a escala usual aqui no Brasil. Se eu precisasse passar para Fahrenheit, que, por exemplo, é a escala de outros países, né? Então, deixa eu pegar aqui a equação para a gente entender o seguinte. E se eu precisar também passar essa temperatura em Celsius para Kelvin? Lembrando o seguinte, ó, essas equações dizem o seguinte para a gente. Bem, se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu vou olhar as duas equações e vou tapar essa daqui. Então, é essa e essa equação. Traduzindo para a gente, a primeira questão, ele quer que eu passe da temperatura da escala Celsius para Fahrenheit. Então, peguei só essas duas equações. Vamos lá. Vou resolver com vocês. Resolvendo com vocês, a gente vai ter o seguinte, ó. Resolvendo aqui rapidinho. Continuando aqui a resolução. Ficaria a temperatura na escala Celsius é 36 dividido por 5 igual. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Continuando, esse 9 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, ficaria assim. 9 vezes 36 dividido por 5 vai ser igual a TF menos 32. Vamos lá, fazendo aqui rapidinho. 36 vezes 9 dá 54. 9 vezes 3, 27, com 5. 27, 28, 29, 31, 32. 324. Então, ficaria assim, ó. Continuando aqui, 324 dividido por 5 é igual a TF menos 32. 324 dividido por 5 dá 6 vezes 5, 30, sobra um 2, baixa 4, dá 5 vezes 4, 20, sobra 4, não dá para dividir, vírgula 08. Então, vamos lá. Aqui desse lado ficou 64,8 igual a TF menos 32. Isolando o TF, o 32 que está negativo passa positivo. Então, ele fica assim, ó, TF é igual a 64,8 mais 32. Isso dá 4, 5, 6. 6 com 3, 9. 96,8 graus Fahrenheit. Então, fizemos a primeira, ok? Agora, a segunda. A segunda é de graus Celsius para Kelvin. Então, olha só. Vou pegar essa equação. Essa não me interessa mais, tapei. Então, eu só vou olhar essas duas equações, tá? Olhando essas duas equações, tá aqui, ó. É o que eu coloquei aqui. Então, eu vou continuar a resolução agora para essa. Ficaria assim, ó. Temperatura em Celsius é 36 dividido por 5. Vai ser temperatura em Kelvin. Menos 273
dividido por 5. Esse 5 que está dividindo passa multiplicando, então ficaria assim. 5 vezes 36 dividido por 5 é igual a TK, temperatura em Kelvin, menos 273. 5 está multiplicando e dividindo, eu corto. Então, ficou 36 é igual a TK menos 273. Esse 273 que está negativo passa positivo, então, isolando a temperatura em Kelvin, fica 273 mais 36. A temperatura em Kelvin vai dar 6 com 3, 9. Aqui dá 10, vai 1. 309 Kelvin. Joia? Então, olha só, eu consigo transformar de uma temperatura para outra escala se fosse entre Kelvin e Fahrenheit, a mesma coisa. Eu topo essa Celsius e uso as duas equações, tá bom? Então, esse é um exemplo que vocês vão precisar, sim, para resolver na atividade que eu comentei com vocês, né? Na atividade de recuperação. Então, olha só, continuando mais um pouquinho, então. A gente já viu que é possível medir a temperatura através de uma escala termométrica. Então, continuando. Mas a pergunta agora é a seguinte, ó. Será que todos os corpos se comportam da mesma maneira quando recebem a mesma quantidade de calor? Traduzindo pra gente, se eu tenho duas panelas iguais, uma com metade de água e uma cheia, né? Mesmo material a panela, na mesma chama do fogão. Quem será que aquece primeiro? Ou seja, panelas iguais, na mesma fonte de energia, com o mesmo tipo de material, água. A gente vai ver que a que tem menos água é a que aquece primeiro. Isso por quê? Porque existe uma grandeza associada a essa resposta que se chama capacidade térmica, que diz pra gente o seguinte, olha, dependendo da quantidade de energia que o corpo recebe, ele vai ter certa variação de temperatura, né? Então, o nome disso é capacidade térmica. Então, dependendo da quantidade de energia que ele recebe, ele vai ter determinada variação de temperatura. Vamos tentar ver um exemplo. Exemplo bem simplesinho aqui, ó. Um corpo recebe 5.000 calorias, aumentando sua temperatura de 30 para 80 graus Celsius. Calcule a capacidade térmica. Ó, escrevi já aqui a equaçãozinha, bem simples, né? Ficaria assim, ó. 5.000 dividido temperatura final menos a inicial. Então, é 5.000 dividido por 50. Corta, corta. 5 para 5 é 1, né? Então, a capacidade térmica nesse caso seria 100. A unidade de medida é calorias por grama. Já? Então, vejam, a capacidade térmica é a capacidade que ele vai ter de variar a temperatura daquele corpo, tá? O que eu não quero que aconteça e que geralmente o pessoal confunde? Deixa eu trazer aqui para vocês. A ideia de capacidade térmica, que é uma característica do corpo que envolve a massa, com a ideia que eu vou pegar aqui para nós, ó, de calor específico, que é uma propriedade da substância, ou seja, depende do tipo de material. Então, botar aqui para vocês não esquecerem que o calor específico tem relação com o tipo de material. Então, por isso que é uma propriedade da substância específica. Traduzindo aqui pra gente, ó, esse calor específico também pode ser calculado através de uma relação direta com a capacidade térmica, tá? Onde, se eu tiver a capacidade térmica e a massa do corpo, eu consigo calcular esse calor específico. Então, esse calor específico é uma propriedade da substância, para a gente entender um pouquinho, ó. Quando eu coloco a água e o ferro sobre uma chama de fogão, eu percebo que o ferro aquece mais rápido. Se eu fosse ver o Czinho, que é o calor específico da água, é 1, do ferro é 0,11. Isso significa que o ferro aquece mais facilmente em comparação à água, porque o seu calor específico é menor, ok? Então, a gente vai ver que quanto menor o calor específico, com mais facilidade ele é aquecido. Ele precisa de menos energia para ser aquecido. Gente, voltando nesse exemplo, vamos supor o seguinte, ó, que a massa desse corpo que sofreu essa alteração fosse 200 gramas. Então, olha só, se eu quisesse calcular o Czinho, que é o calor específico, seria Czão sobre a massa. Então, seria 100 dividido por 200. Ficaria 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Unidade de medida disso daqui é caloria, grama, grau Celsius. Ok? Aqui eu errei, ó, desculpa. Aqui é grau Celsius. Joia?
O calor específico é grama grau Celsius. Ok, gente? Então, a ideia era só dar uma revisada aí em algumas continhas e alguns conceitos para vocês fazerem a recuperação. Espero que ajude, tá? Até mais. E a gente, qualquer dúvida, me escrevam que a gente se fala.